Sabe, quem é que define as regras do jogo do dinheiro aqui no Brasil? E como é que pode, né? Um simples Pix ou até um grande investimento na bolsa, como que tudo isso funciona com tanta segurança? Bom, hoje a gente vai desvendar a estrutura por trás de tudo isso, o Sistema Financeiro Nacional. O nosso objetivo aqui é bem direto, viu? É para a gente entender de uma vez por todas como funciona o Sistema Financeiro Nacional, o SFN. Conhecer essa estrutura é a base para qualquer decisão financeira ser tomada com mais confiança. Tá, vamos pelo começo. Antes da gente conhecer as peças, a gente precisa entender o tabuleiro, certo? Então, o que é, afinal de contas, essa estrutura tão importante? Pensa no SFN como se fosse a espinha dorsal da nossa economia. É ele que faz a ponte, que conecta quem tem dinheiro sobrando para poupar, com quem precisa de grana para investir. Pode ser uma pessoa, uma empresa, até o governo. Sem essa estrutura, o fluxo de dinheiro seria um caos, uma bagunça. O SFN, então, garante que tudo circule de forma segura e bem organizada. A melhor maneira de entender o SFN é pensar nele como um grande jogo. É isso mesmo, um jogo com regras, com fiscais e, claro, com os jogadores. Vamos conhecer cada uma dessas partes. E a estrutura desse jogo é dividida em 3 níveis, bem fáceis de entender. Lá no topo tem os órgãos normativos, a galera que cria as regras. No meio do caminho, os supervisores, que estão lá para garantir que ninguém está trapaceando. E na base, os operadores, que é onde a ação de verdade acontece para o público. Bora detalhar cada um desses níveis. Começando lá de cima, do topo da pirâmide, temos quem dita as ordens, os caciques do mercado, digamos assim. São eles que definem as grandes diretrizes que o sistema inteiro tem que seguir. O grande chefão aqui é o CMN, o Conselho Monetário Nacional. É o órgão máximo. É ele que estabelece a meta de inflação, as principais políticas, mas atenção, um detalhe importante, ele define o que fazer, mas não é ele que bota a mão na massa, não executa diretamente. Para seguros e previdência aberta, aquela que qualquer pessoa pode contratar, aí temos o CNSP. E para a previdência fechada, os famosos fundos de pensão de empresas, quem dita as regras do jogo é o CNPC. Certo. Se os caciques criam as regras, quem é que garante que elas estão sendo cumpridas? Vamos agora para o segundo nível, os xerifes do dinheiro. E aqui a gente tem 2 nomes que, olha, aparecem bastante no noticiário. De um lado, o Banco Central, o guardião da nossa moeda, que fiscaliza os bancos. Do outro, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que é a xerife da Bolsa de Valores, sempre de olho em corretoras e fundos de investimento. Eles são complementares, cada um no seu quadrado, atuando no seu campo. O que é super interessante aqui é ver o poder do Banco Central na prática. Ele pega aquelas diretrizes do CMN e transforma em ação. Quando o BC mexe na taxa Selic, por exemplo, ele está controlando a inflação e influenciando diretamente o custo do crédito para todo mundo. É o BC que emite nosso dinheiro e funciona como o banco dos bancos. Já a CVM tem uma missão muito clara: proteger quem investe. Ela garante que as empresas que estão na bolsa sejam transparentes e que o mercado funcione de um jeito justo, sabe? Sem fraude, sem manipulação. É a CVM que torna o ambiente de investimentos mais seguro para todo mundo. E aí, finalmente, a gente chega na linha de frente, onde o jogo realmente acontece. É aqui que a maioria das pessoas interage com o sistema financeiro no dia a dia. Para a gente entender a diferença entre os principais jogadores, essa analogia é simplesmente perfeita. Um banco geralmente oferece só os seus próprios produtos, como se fosse uma loja de marca própria, sabe? Já uma corretora é um grande shopping, oferecendo produtos de investimento de várias instituições diferentes, tudo num lugar só. Resumindo, então, os operadores são os bancos, com foco em crédito e contas, as corretoras, que servem de ponte para o mercado de capitais, e a B3, que é a grande infraestrutura, o campo de jogo onde as negociações de ações e outros ativos de fato acontecem. Ok, depois de conhecer toda essa estrutura, pode surgir a pergunta: tá, legal, mas por que saber de tudo isso é importante na prática? Uma das maiores preocupações de quem está começando a investir é a segurança. Aquele medinho de que, sei lá, por algum problema com a instituição, o dinheiro que foi investido com tanto suor simplesmente desapareça. E o ponto crucial é exatamente este. Todo o sistema financeiro nacional foi desenhado, projetado, justamente para que isso não aconteça. Ele funciona como uma imensa rede de segurança para o mercado e para quem investe. E essa estrutura de proteção funciona basicamente em 3 camadas. Primeiro, as regras claras dão segurança jurídica para todo mundo.
Segundo, a fiscalização do BC e da CVM é constante, é uma vigilância permanente. E agora o ponto mais importante de todos. Investimentos como ações e títulos ficam registrados no CPF da pessoa, não no patrimônio da corretora. Ou seja, se a corretora tiver um problema, os ativos continuam sendo de quem investiu. Entender essa estrutura não é só teoria, não. É ter a base para agir com mais segurança e com mais conhecimento. Com as regras, os fiscais e os jogadores agora conhecidos, a pergunta que fica é: qual vai ser a próxima jogada no planejamento financeiro?